professor Alexandre, né, de novo aqui com vocês, para agora lecionar a disciplina de Informática Aplicada à Logística, né? E aí nós estaremos juntos aí em 14 aulas, 14 aulas serão gravadas. Nossa primeira aula já é essa aula de hoje sobre sistemas de informação, mas antes de entrarmos no assunto dos sistemas de informação, eu vou passar para vocês rapidamente qual é o nosso plano de aula, né, o que é que nós vamos seguir, o que nós iremos ver durante esse semestre. E aí, nossas 14 aulas serão divididas em duas partes, tá? Da aula 1 à aula 7, onde faremos a primeira avaliação, depois da aula 8 à aula 14 faremos a segunda avaliação. Na primeira avaliação, teremos sistemas de informação, que é a aula de hoje, hardware, software, banco de dados, internet, intranet e extranet, computação em nuvem e ERP. Tá? Esses 7 assuntos, lembrando que quando eu falo desde o sistema de informação até computação em nuvem, eu estou trazendo uma visão mais técnica da informática, estou trazendo a informática pela informática. Vai ser um pouquinho mais puxado, talvez um pouquinho mais fora do comum, do que vocês estão habituados de ver tanta disciplina tão específica para o curso de logística. Mas na segunda parte, aí na realidade começa aí já no finzinho. A partir do RP, a gente começa a falar dos sistemas de informações empresariais. A gente traz o RP, o SM, WMS, TMS, o EDI, vamos falar sobre algumas tecnologias como RFID, falaremos sobre o VMI, APS, VRP, MS e finalizaremos, né, tudo aí do RP até o MS, nós temos sistemas, tá, e tecnologias bem focadas para a logística. E aí, no fim, eu trago uma aula sobre Business Intelligence, que é uma forma mais focada na gestão, né? Como é que a gente trabalha a inteligência do negócio com o uso da tecnologia. E aí vamos iniciar, né? Vamos ao que nos interessa, que é a aula de hoje. Sistema de informação. Para entendermos o sistema de informação, nós precisamos iniciar sabendo, né, distinguir muito bem uma hierarquia que existe entre dados, informação e conhecimento. O que é cada uma dessas coisas, né? E aí, dados, ele é o fato bruto, tá? É o mais básico do que nós chamamos popularmente de informação. É aquele fato, é um número, é uma palavra, é uma idade, é uma característica, é uma cor. Um exemplo aí, só para a gente fazer uma analogia e entendermos do que é que estamos falando, pensem que o dado é como se fosse cada um dos ingredientes de um bolo, tanto as suas quantidades quanto o seu nome. Né? Então temos ali 2 ovos, uma xícara de chocolate, uma xícara de água, 100 gramas de manteiga. Essas informações são dados, porque isolados não querem dizer nada. 2 ovos. 2 ovos, eu não sei o que isso quer dizer, tá? Assim, eu sei que significa 2 ovos. Para que serve? Né? Ou como é que ele está sendo utilizado? Isso nós não sabemos. Qual a receita que vai sair daí? A gente pode até especular o que vem a ser, mas simplesmente vendo eles de formas separadas, não quer dizer, 2 ovos eu posso fazer um omelete, posso fazer uma panqueca, um bolo, sabe, um pão, várias opções, né? Quando eu junto essas informações, né, e aí eu unifico elas e dou um valor para essas informações unificadas, aí eu passo a ter, para esses dados, desculpa, unificados, eu passo a ter uma informação. Tá? E aí sim, a informação nessa nossa analogia é o nosso bolo. Quando eu peguei cada um dos ingredientes, juntei, dei um significado para ele, virou um bolo. Mas um bolo por si só não nos serve de muita coisa enquanto ele estiver lá. Né? Eu tenho bolo bonitinho, no máximo ele está servindo para o meu visual. Ele não tem utilidade para mim. Quando eu dou uma utilidade para isso, né, quando eu pego esse conjunto de dados trabalhados, né, que tem um valor, e dou uma utilidade para ele, que eu utilizo ele, aí sim ele passa a ser conhecimento.
o conhecimento ele é intrínseco do ser humano, tá? A gente não fala em conhecimento de máquina, porque a máquina não conhece, a máquina no máximo ela gera informações, apesar de falarmos aí de inteligência artificial, coisas desse tipo, mas é um pouquinho distinto, tá, os conceitos. Mas o conhecimento ele vem para o ser humano. E aí é, como diz a definição, é a consciência e compreensão de um conjunto de informações. Né? No nosso exemplo, a nossa analogia, a criança aí degustando o bolo, né? Ela comendo o bolo, ela deu uma utilidade para isso. Então, tinha os ingredientes que eu juntei e dei um valor a ele que virou um bolo. E esse bolo, ao ser comido, ele passa a ter utilidade. Então, essa é a ideia do que é um conhecimento. Temos a hierarquia, né? Temos uma quantidade grande de dados que geram informações, né? A unificação, o conjunto desses dados vai gerar informação. Vai ter dado aí no meio que vai ficar perdido, que não vai servir de nada. Então a gente normalmente coleta muito mais dados do que a gente precisa, ou esse seria pelo menos a visão. É melhor coletar mais dados do que nós precisamos do que faltar dados. Porque quando falta dados, a gente vai ver lá na frente que fica com informação incompleta. E aí, das informações, eu consigo gerar o conhecimento. Não existe conhecimento sem dados. Por quê? Porque para conhecimento eu preciso de informação. E para ter informação eu preciso de dados. É uma hierarquia que tem que ser seguida. E aí, para a gente seguir, a gente tem que pensar qual o valor da informação. Né? O valor da informação, ele inicia aí quando se a gente pensar de forma matemática, tá? E aí os alunos de custo, né, vão sentir saudade lá das disciplinas. A gente não vai chegar a fazer custeio não, tá? Fiquem tranquilos. Vai fazer um custeio ABC do valor da informação, mas vamos pensar nele de forma monetária. E aí esse custo, o valor dessa informação, ela tem que ser baseada no custo, né? Eu tenho que comparar quanto foi que eu ganhei com essa informação, né? Sem essa informação que eu tinha, quanto eu ganharia? Vamos supor, eu ganharia 1 milhão. Com essa informação que eu passei a ter, eu passei a ganhar 1.100.000. Então eu tive um incremento de 100 mil reais no meu faturamento graças a essa informação. Agora, para eu saber quanto vale essa informação, eu tenho que saber quanto me custou conseguir essa informação. Temos às vezes no senso comum a gente acha que informação são coisas obtidas às vezes por sorte, mas não, né? Informação requer uma estrutura computacional por trás, requer um investimento em sistemas, em banco de dados, em pessoas para analisar. Então existe um custo por trás dessa informação. E aí, quando eu pego todo o custo que eu tive, vamos supor no nosso caso hipotético, nosso exemplo de uma informação que me deu um ganho, um incremento de faturamento de 100 mil reais, mas custou para mim 60 mil reais conseguir essa informação. E de onde veio 60 mil reais? Eu fiz uma pesquisa, eu eu entrei em contato com consultorias que elaboraram pesquisa, fizeram um trabalho, me passaram essa informação, né, fizeram todo o estudo e me entregaram a informação para eu implementar. E aí eu paguei 60 mil reais para essa consultoria. Então a informação me custou 60 mil reais. O valor dessa informação para mim não é de 100 mil, é de 40. O valor da informação é quanto ela agregou, qual o ganho que eu tive com essa informação, menos o custo que eu tive para poder conseguir essa informação. Então, 100 menos 60 sobrou 40 mil. E esse é o valor da informação. Tá? E aí vamos pensar sempre assim. Porque normalmente a gente cai no senso comum dizer: não, essa informação não tem preço, essa informação é muito valiosa. Mas quanto vale? A gente tem que, na medida do possível, conseguir mensurar qual o valor das coisas, né? Não simplesmente ficar achando que valem demais e dar muitas vezes um peso aí de impossibilidade de apreciação do valor. A gente acha que é valioso, mas que efetivamente pode não ser. Às vezes a informação ela me dá um retorno de 100 mil reais, mas ela custou 110. E aí? Foi informação que na realidade ela tem um prejuízo, né? O valor por trás dela é um prejuízo. Foi muito mais caro conseguir a informação do que o benefício que eu tive.
É por isso que quando a gente fala aí de algumas áreas tipo como Big Data, né, que é a análise de dados, sempre a gente foca na questão do custo. A informação tem que ser barata. Eu tenho que baratear o máximo possível essa informação, porque em estruturas, principalmente quando a gente está falando de massa de dados, né, muito dado, tende a ser muito caro o processamento disso, ou a obtenção. E aí nós já sabemos calcular o valor dessa informação, tá? De forma financeira. Mas aí também tem algumas características que vão nos dizer se essa informação é valiosa ou não. E quais são as características que trazem as informações valiosas, né? São essas 11 características aí que estão nessa figura que eu vou descrever um pouquinho cada uma delas. Primeira característica é que a informação tem que ser acessível. E o que é uma informação acessível? Ela tem que ser facilmente acessada por quem tem autorização para acessar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a gente fala sobre segurança, que a questão de acesso, quem pode ou não acessar uma informação, mas o detalhe é, quem pode acessar ela tem que poder acessar ela com facilidade. Se todas as vezes que eu precisar acessar a informação, eu precisar percorrer caminhos, ou se eu levar muito tempo para poder receber isso, essa informação ela não é tão valiosa para mim. Porque às vezes a tomada de decisão, eu preciso da informação no instante para tomar uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, o tempo que eu tenho entre pensar, decidir, analisar os dados e as informações até a tomar a decisão é muito curto. Então preciso ter essa informação na mão, né? O mais rápido, o mais fácil possível. Tem que ser uma informação precisa. Tá? E o que é uma informação precisa? Ela não pode ter erro. Informação precisa é uma informação que não tem erro, uma informação limpa, né? E aí a gente tem um complemento aí, em alguns casos, uma informação imprecisa é gerada por conta de dados imprecisos, inseridos no processo de transformação, né? Tem até um terminho aí que é o garbage in, garbage out, que é o lixo de informação, tá? Eu tenho informações que entram aí, tenho dados que entram aí nessa minha informação, e aí isso acaba desviando a precisão dela, né? Acaba desvirtuando a qualidade da informação. Então eu devo tratar isso, eu devo limpar o máximo possível desse lixo e tenho que ter informação mais segura a nível de confiança que eu posso ter nessa informação, né? Eu não posso ter erros por trás dela. Por quê? Porque isso daí informação ela vai subsidiar tomada de decisão. E aí, tomar decisão com base em erro, né, pode ser um problema muito grande. Tomar decisão com base em uma informação errada pode ser um problema muito grande. A informação tem que ser completa. Tá? O que é uma informação completa? Informação completa é que não falta partes, não faltam fatos para que eu entenda essa informação. Ela tem que ter uma completude dentro daquilo que eu estou analisando. É claro que a gente pode considerar, não, sempre vai faltar, sempre eu posso incrementar essa informação com mais alguma coisa, eu posso olhar um viés diferente, eu posso trazer mais elementos. Beleza, isso é correto. Mas existe uma linha mínima que eu quero seguir, tem uma questão mínima que eu quero responder. E para isso, a informação que eu tenho ela tem que ser suficiente. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes falta informação. Pode acontecer. O que eu estou falando aqui é de informação valiosa. E aí com informação que agrega. E essa informação valiosa, quanto mais completa for essa informação, mais valiosa vai ser ela para a empresa. Tem que ser uma informação econômica. E aí eu já adiantei, né, o assunto sobre isso. O que é informação econômica? É que o custo para aquisição dos dados, né, para geração da informação, ela é barato. E aí a gente separa em dois pontos, né, que é aquisição de dados, e tudo sempre que vai entrar são dados, e a geração da informação, o processamento desses dados também tem que ser barato. Porque às vezes capturar os dados é barato. Às vezes a gente tem até algum trabalho que a gente vai realizar que a gente consegue baixar na internet a informação e aí digamos que teria
uma certa facilidade para conseguir, não tem um custo elevado. Por exemplo, eu quero fazer uma análise sobre o preço de ações. Fazer uma análise sobre o preço de ações é barato. O site da Bovespa tem vários relatórios, tem isso tomado até no intraday, né, são informações que acontecem a cada um minuto, né, as variações de preço que o preço das ações teve, cada ação teve naquele dia. E eu consigo de séries históricas gigantes. Mas o que pode ser custoso, por exemplo, pode ser o processamento disso. Eu quero cruzar essas informações com outras para poder gerar algum conhecimento em relação a isso. Aí pode ser que seja muito caro processá-las. E por outro lado, tem informação que ela é cara de todo jeito, tá? É caro para adquirir informação, é caro para processar. Imagina aí, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa de campo para uma empresa e aí a gente vai querer ouvir pessoas. E aí, como é que eu faço para ouvir as pessoas? Para ouvir as pessoas, eu tenho que fazer uma entrevista. E aí, eu tenho que contratar entrevistador. Eu tenho que, nesse momento agora, eu tenho que utilizar telefone para poder ligar e fazer pesquisa. Pode ser que eu precise viajar para poder fazer pesquisa de campo, né? Aquela pessoal, contratar pessoas que ficam lá com a pranchetinha fazendo isso. E isso pode se estender durante muitos dias. Isso é só um exemplo de como pode ser caro, tá? Ou eu posso, dentro de uma empresa, também ter para poder levantar esses dados, eu tenho um sistema que eu comprei que ele é muito caro, tá? Sistema muito caro para poder levantar essas informações, ou eu contrato pessoas para preencher em um sistema, mesmo que seja barato, é uma planilha do Excel. Mas aí eu precisei contratar 5 pessoas para poder alimentar essa planilha. Então isso vai fazer com que a informação acabe se tornando informação cara. Então a gente deve buscar para que ela seja o mais barato possível. E aí dentro daquele do slide anterior, né, o valor da informação é a diferença entre o custo de aquisição, entre a receita, né, o faturamento que essa informação me deu, o ganho que eu consegui através dessa informação, menos o custo. Se essa informação, quanto mais barata ela for, menor é o custo, e significa que maior, potencialmente maior será o valor dela, né, pela diferença. Eu ganhei 100, mas me custou 60. Então a informação vale 40. E se, em vez de 60, se tivesse me custado 30? Então a informação valeria 70 em vez de 40, né? Entenderam a relação? Tem que ser flexível. Eu quero informação flexível, informação que eu posso utilizar para várias coisas. Ela pode até ser uma informação valiosa com um sentido único, né? Mais focada, mas quanto mais diversificação eu puder ter dessa informação, mais valiosa ela será para mim. Né? Quando eu posso fazer cruzamentos distintos, eu posso gerar conhecimentos, eu posso trabalhar com a mesma informação no meu financeiro, na minha produção, no meu setor de marketing. Então, uma mesma base de dados serviu para utilizar em vários segmentos. Eu vou conhecer meu cliente. E aí, quando eu conheço meu cliente, eu consigo utilizar isso na produção para identificar qual produto que eu vou que vai atender melhor ele, eu trabalho melhor no marketing para saber como chegar nesse cliente, os meus canais de distribuição também serão mais adequados. Observe que tudo isso que eu falei agora, esses 3 exemplos, apenas esses 3 exemplos, saíram tudo de uma base de conhecimento dos clientes, onde nós podemos conhecer o perfil dele, né? E aí gerou uma informação, gerou um conhecimento, né? Que é entender como é que o comportamento desse meu cliente, quem é o meu cliente, e a partir daí eu posso tomar decisões em vários setores. Então isso é uma informação flexível. Ela tem que ser relevante, tá? E o que é informação relevante é assim, ela tem que ser relevante para o meu setor. Não basta ser uma informação puramente relevante, ela tem que ser relevante para minha empresa, para o meu setor, para a utilização que eu quero dar para ela. Eu posso dizer, por exemplo, para vocês que, sei lá, a taxa de desemprego dos Estados Unidos está baixando, está voltando a patamares pré-pandemia. Tá? Se eu soltasse uma informação como essa, é uma informação relevante? Pô, é muito relevante. É extremamente relevante. Mas ela é relevante para mim? Talvez não seja.
Eu atendo o mercado internacional? Eu trabalho com produto importado? Né? Tem alguma coisa, alguma relação que isso venha a ter para o meu setor? Se a resposta for não, então não é relevante. Mas já, não, eu trabalho exportando produtos para o exterior, para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Se a taxa de desemprego está baixando, significa que é, a, existe uma quantidade maior de norte-americanos empregados, ou seja, a tendência é que a renda melhore o patamar, né? Então volte a subir a renda, significa que a demanda de vários produtos irá aumentar e provavelmente a demanda do meu produto também será maior. Veja que aí já guardou uma proporção bem maior. Se eu tenho um atendimento local, pode ser que isso e nenhum produto é importado, pode ser que a informação não seja relevante. Mas em um contexto que eu sou exportador e meu principal cliente são os Estados Unidos, isso pode ser extremamente relevante. Tem que ser uma informação confiável. Tá? Eu tenho que saber de onde ela veio, como ela foi gerada, eu tenho que poder, né, trabalhar exatamente com o fato. Tá? Aí a gente retira a suposição. Tem um exemplo aí, rumores de uma fonte não confiável de que o preço do óleo pode subir. Tá? Isso daí, rumor que o preço pode subir. Tá? Isso é uma informação que é de onde veio. Tá? Não, foi alguém que trabalha na BR Distribuidora que falou isso. Tá? Não, foi um colega que eu tenho da Petrobras, foi um comunicado que aconteceu, foi relacionado ao movimento do petróleo no mercado internacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é Chico, meu vizinho, passou e disse: Oxe, eu acho que deve subir o óleo, o combustível aí. Assim, mas de onde você tirou essa informação? Eu acho. Eu acho que normalmente em agosto os preços sobem. Não tem nenhuma base, né? Estou chutando aí no extremo, né? Estou dando exemplos extremados, meio que absurdos, mas só para a gente entender que precisamos conhecer de onde vem a informação, ela tem que ter uma base suficiente para que eu possa confiar e tomar aquilo como verdade. E mesmo que não seja uma verdade absoluta, mas o grau de suposição tem que ser relativamente fundamentado. Não pode ser uma informação jogada, tá? Não pode ser principalmente de fontes que não tenham credibilidade. E aí a gente entra no assunto, né, que eu já tinha adiantado, que é informação segura, tá? Ela é uma informação que onde eu controlo quem tem autorização ou não tem autorização para acessar a informação. É crucial sabermos, né, podermos controlar no nosso sistema quem acessa e quem não acessa a informação. E isso eu estou falando de sistema, a gente normalmente entende a computação, mas eu estou falando qualquer coisa, tá? Desde uma informação que esteja no papel, e aí é uma informação que está escrita no relatório que eu vou guardar no armário com chave. Ou então eu vou colocar no cofre. Né? E aí quem é que consegue acessar essa informação são as pessoas que eu permito que acessem. Isso é extremamente importante. Porque se a informação é insegura, ela pode vazar. E se ela vaza, pode ser que essa vantagem que eu tenho com a informação, por exemplo, se chega no meu concorrente, aí posso perder a vantagem que eu tinha com ela. Né? Acabou se tornando informação comum, onde eu e ele entraremos da mesma forma. Então a gente volta para as leis de concorrência perfeita no mercado. Isso é uma informação simples, tá? A informação simples é uma informação inteligível, facilmente entendida. A gente não deve complicar demais a informação, porque se for muito complexo o entendimento, né, isso pode gerar inclusive insegurança, e aí torna cada vez mais complicado para quem vai tomar a decisão poder realmente utilizar aquilo e realmente ter uma decisão com base em uma informação que pode, pela complexidade, ter gerado várias dúvidas na pessoa.
E tem que ser informação atualizada. Tá? É claro que o grau de atualização de informação do, vai depender muito do meu segmento, tá, do setor, e aí em algumas áreas a informação ela está desatualizada muito mais rápido do que em outros, né? Tem aí locais, tem segmentos que a informação de 2, 3 anos pode ainda ser informações vigentes. Já em outros segmentos, não. A informação, às vezes, ela se perde num dia. No exemplo que eu tinha dado, por exemplo, do mercado acionário, compra de ações, bolsa de valores, a informação é de minutos. Tá? Se você perde a informação que aconteceu lá, um vazamento de petróleo na Petrobras. E aí, maior tragédia ambiental da história do mundo. Essa informação, isso vai fazer de imediato com que os preços despenquem, os preços das ações. E aí, se eu espero uma semana ou se eu espero um dia para saber disso, eu já vou pegar as ações extremamente desvalorizadas. Então, quando depender do setor, quanto mais rápido eu tenho a informação, melhor. E tem que ser verificável. Então, além de confiável, que a gente tinha falado antes, a informação tem que ser verificável. Eu tenho que poder checar a informação, erros podem acontecer, então a possibilidade de retomar aquela fonte para checar os dados ou até para fazer novos cruzamentos também, né? Cruzar mais alguns dados é extremamente importante. Isso dá mais valor à informação. E aí, dando sequência, né, saindo dessa hierarquia de dados, informação e conhecimento, nós entramos no sistema. Observe eu estou seguindo, estou formando um raciocínio de primeiro eu falei dessa hierarquia, agora eu estou falando sobre sistemas. E sistema aqui eu estou falando de forma bem genérica. Eu estou falando de sistema de qualquer sistema. Estamos caminhando para a teoria de sistemas. E o que é um sistema? Tá? Sistema é um conjunto de elementos que interagem para realizar objetivos. E como é que eles interagem? Sempre interagem com uma entrada, com um processamento e com uma saída. Existe aí essas duas caixinhas aí, acessórios, que é o controle e o feedback, mas o principal é esse fluxo, né? Essas atividades que estão aí nas setas. A entrada são os insumos, tá? Então eu tenho, por exemplo, o sistema educacional, né? Sistema de aulas. Nós temos como entrada o professor, os alunos, computador, quadro, projetor, né? O data show, temos todos esses elementos tangíveis e intangíveis, eles entram no sistema. Né? Então precisamos de tudo isso. A entrada é tudo que é necessário para poder gerar esse sistema, para esse sistema rodar. Então, o que vocês conseguirem pensar que é necessário para as nossas aulas, considerem como entrada. Até como eu falei, intangível. O PowerPoint, esse PowerPoint que eu estou utilizando, o sistema que eu estou utilizando para fazer a gravação desse vídeo, ele é entrada. E aí, dessa entrada, eles vão para uma etapa de processamento. No processamento é onde existe interação. Qual é o nosso processamento aqui? Nesse caso específico para nós, o processamento está acontecendo em 3 etapas. Tá? E quais são essas 3 etapas? Primeira etapa, né, vamos chamar até de 4 etapas. A primeira etapa foi a preparação de todo esse material. Segunda etapa, a gravação desse vídeo. Terceira etapa, a disponibilização desse vídeo para que vocês acessem futuramente. E quando vocês vierem assistir esse vídeo, finaliza o processamento. Então, todos os elementos interagiram, foram processados, e aí o que é que nós esperamos de saída? Esperamos que haja conhecimento, né? Que vocês aprendam com base nas informações que eu estou passando para vocês, que surjam dúvidas, que eu esclareça as dúvidas. Né? Ainda haverá uma etapa aí, uma quinta etapa, que é essa parte do, do feedback, né? Feedback que vocês nos darão sobre se aprenderam ou não.
E aí, quando vocês passam feedback sobre o que deixaram de aprender, esse feedback ele volta aqui para a entrada, né? E essa entrada tem que ser corrigida. Sempre a entrada tem que ser corrigida. A gente muda aqui alguma coisa na entrada para que o novo processamento aconteça de uma forma melhor. Se vocês me disserem, por exemplo, professor, não entendemos o exemplo foi ruim, isso é um feedback, tá? Aconteceu o controle, tá? O controle que é justamente essa informação de vocês, é, tanto o professor pergunta, né? Pense numa aula aí presencial, que a gente sempre está perguntando, entenderam? O que vocês acham disso? Isso é parte de controle. E aí vocês dão o feedback, né? Quem está no caso específico, já que a saída, a gente espera que a saída aconteça com os alunos dão o feedback dizendo o que houve de positivo ou negativo aí né, nessa aula, se houve o conhecimento ou não. A gente também faz provas, por exemplo, para checar se o conhecimento foi atingido. Temos o retorno, e se o retorno é satisfatório, a gente permanece o sistema do jeito que está. Se não é satisfatório, né, se deixou alguma coisa a desejar, a gente corrige na entrada, eu preparo um material novo, eu busco novas fontes, eu tento falar de uma forma diferente. O próprio aluno também, ele pode... A dificuldade, talvez, no processamento foi a falta de atenção do aluno, então talvez o aluno tenha que assistir novamente os vídeos para entender o que aconteceu, ou ler um material complementar, e aí a gente consegue ter uma saída com melhor qualidade. Agora a gente começa a entrar dentro do sistema de informação, tá? Lembrando lá o que eu falei, a gente já está no terceiro assunto. O primeiro assunto foi a hierarquia entre dados, informação e conhecimento. E aí a gente focou ali na informação, tá? A gente falou sobre o valor dela, né? Características de informação valiosa. Aí depois eu falei sobre sistemas. E agora se a gente juntar o sistema com a informação, o que é que nós temos? E aí o nome ele já vai induzindo, ele tem um sistema nós temos um sistema de informação. E para que serve isso? Né? O que é e para que serve? Aí Stay e Reynolds eles vão dizer que um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que coleta de dados. Coleta de dados é a entrada. A gente volta aqui no sistema, essa etapa de entrada. Ele manipula esses dados, ou seja, acontece o processamento. E aí o que é que sai? Na saída nós temos o armazenamento ou a disseminação de novos dados, tá? A entrada de um sistema de informação sempre serão dados e a saída podem ser novos dados ou pode ser informações. Né? E quais são esses possíveis novos dados? Por exemplo, eu incluo no sistema uma data de nascimento. Eu incluo no sistema uma data de nascimento e eu tenho como retorno uma idade. Veja que uma idade é um dado diferente de uma data de nascimento. Ele foi convertido dentro do processo. Né? Então, inseriu uma data de nascimento, o sistema processou, calculou e retornou uma idade, só que uma idade não é uma informação, uma idade é um dado. Agora, se eu cruzo renda com data de nascimento, aí eu saio uma idade que eu junto com essa idade o grupo de renda e eu consigo entender que, por exemplo, as pessoas entre tal faixa etária tendem a ter uma renda per capita maior ou menor do que pessoas de outras faixas. Aí eu começo a gerar informação. E aí esse sistema, né? Voltamos aí à ideia de entrada, processamento, saída, feedback e controle, só que aí focando agora na, no sistema de informação, e vai basicamente o que eu já falei na parte de entrada, né? A entrada é a atividade de captar e reunir os dados brutos, tá? E aí eu reforço. Em um sistema de informação, a entrada sempre serão dados, tá? Dados. A gente não entra com informação no sistema, a gente entra só com dados. Aí existe o processamento, que é converter ou transformar os dados em resultados úteis. O exemplo que eu dei, ele atende isso. E a saída, que envolve a produção de informações úteis, normalmente na forma de documentos e relatórios. E aí, como eu tinha dito, pode não só informações, né? Pode ser também a saída de dados. Eu posso ter dados, novos dados aí nessa saída. E aí o feedback a questão do feedback e controle vão encaixar basicamente no que eu já tinha falado, eu não vou repetir esse item.
E aí, para a gente entender tá, o sistema, e aí observe, o que é que eu vou frisar? Esse terceiro assunto, terceiro tópico que nós estamos falando, que é sistema de informação, talvez na cabeça de vocês, todos ou quase todos tenham pensado em computador. Só que aí eu gosto de trazer esse exemplo porque não é só computador. Estamos falando de um sistema de informação que pode acontecer de qualquer forma, desde que ele traga as etapas de um sistema, né? As atividades de um sistema, que é entrada, processamento e saída. Mesmo que eu não frise a parte do controle e feedback, né? Mas o principal é entrada, processamento e saída. E eu faça isso com informações, né? Eu insira dados para gerar informações, isso aqui é um sistema de informação, independente de por que meio ele seja feito. No nosso exemplo aí nós temos, e aí as pessoas, quem tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar disso, quem veio do interior, dizem, né? Tem aluno que já me falou que existe, isso ainda existe em alguns bairros, que é aquela caderneta do fiado da padaria, tá? Padaria, mercearia, mercadinho. Como é que funcionava isso? Né? Principalmente para os mais jovens. Nós tínhamos uma cadernetinha aqui pequena, tá? Que é a caderneta do fiado. O atendente, no caso aqui vamos dizer que aqui é padaria. O atendente da padaria, ele tinha também uma caderneta. E aí tinha um caderno, na verdade, maior, porque cada folha era um cliente diferente. A caderneta não. A caderneta a gente é pequenininha, a gente anotava só o nosso, tá? Todo dia, toda compra que a gente fazia, eu comprei R$ 1 de pão, R$ 2 de pão, a gente incluía aqui em uma das linhas, era um registro na caderneta de fiado. E também era anotado aqui. Então a gente tinha aqui, tinha backup, tá? Tinha backup para conferência da informação. Era até inclusive rubricada os valores que eram colocados. E aí a gente comprava o mês inteiro, e no fim do mês, tá? No fim do mês a gente queria saber quanto é que nós devíamos, né? No fim do mês, né? No início, né? Dependendo da data do pagamento, né? do salário da pessoa que iria pagar essa conta. Quando chegava a data do pagamento e voltávamos nessa padaria, levávamos a nossa caderneta, né? Já tínhamos feito a conta em casa, levávamos ela, e aí o atendente da padaria somava também lá na caderneta, a gente comparava, a informação bateu, ou seja, houve um processamento, vejam, foi inserido os dados foram inseridos, foi dia tal, comprou tal valor. Né? Então eu tenho inserção de dados, de registros. Isso é a ideia de um banco de dados, que nós veremos na aula 4. E aqui está inseridos registros aí dos dados em um sistema. O sistema é o analógico aí, nossa caderneta, né? O analógico em contraponto ao virtual, tá? E aí há o processamento da soma dos valores e isso gera informação. Qual a informação que isso gera? Gera que eu estou devendo R$ 50. Estou devendo R$ 30. Isso é informação, é o conjunto dos dados, é a soma, é o trabalho dos dados que foi processado e gerou informação. Então, isso daí que está representado, ele é um sistema de informação. Perfeitamente enquadrado como um sistema de informação. Isso não podemos comparar isso com um sistema de informação, não. Ele é um sistema de informação. Não existe dúvida que isso é um sistema de informação. Ele atende todas as características de um sistema de informação. Agora, o que nós vamos ver é os sistemas de informação baseados em computador. Isso é o que normalmente nós pensamos. E isso é o que nós vamos ver nessa disciplina, tá? Aqui a gente não vai analisar a caderneta de fiado, a gente não vai fazer um estudo sobre isso. A gente entende que isso é um sistema de formação, mas na nossa disciplina, o nosso foco é esse quarto tópico, né? E veja que nós evoluímos. Nós começamos falando sobre dados, informação e conhecimento, né? Frisamos aqui na informação, falamos sobre os sistemas, juntamos os dois, gerou o conceito de sistema de formação, e aí pegamos o sistema de formação e introduzimos nele isso daqui, ó. Introduzimos hardware, software, telecomunicações, banco de dados,
procedimentos e pessoas. Quando incluímos tudo isso, criamos um sistema de informação baseado em computador. Tá? É o que nós vamos ver. Lá na frente nós vamos falar sobre sistemas como ERP, sobre o SCM, né? o MS, tem vários sistemas aí que serão abordados e todos eles seguem essa base de um sistema de informação, como foi falado, só que utilizando tecnologia, tá? Utilizando computação. Pronto, essa foi nossa primeira aula, tá? Esse foi o início, de forma bem. Tentando trazer de forma bem explicada, bem esmiuçada aí o detalhamento, a construção, né, trazendo para vocês informações suficientes para que possamos construir esse conhecimento do que é um sistema de informação baseado em computador, né, de onde ele vem. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais esse assunto em leitura, tem vários livros aí, qualquer livro do sistema de informação ele vai trazer esses conceitos, mas aí eu utilizei como base, tá? Meu livro base para essa aula foi Princípios de Sistemas de Informação, de Stay e Reynolds, e aí esse livro ele vai ser a nossa base para essa primeira parte da disciplina, tá? Depois, até aí, eu acho que a quarta ou quinta aula, nós utilizaremos ele. A partir daí, nós partiremos para um outro livro, que é quando a gente vai focar, a gente vai direcionar ele um pouquinho mais para o tema da nossa disciplina e do nosso curso. Então, pessoal, por hoje é essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse formato. Estou aqui à disposição nos meus contatos para que vocês esclareçam dúvidas, né? Está disponível lá na SDU, tá? Nossa sala digital. E aí, vamos lá que passamos da metade do curso e temos um bocado de coisa ainda para aprender. Um grande abraço.